a liderança, Deus, da nossa nação, e não só a liderança como presidente, mas as outras instâncias, ó Deus, de governo. Nós sabemos que Tu és, ó Deus, o regente do universo, e não há nada, ó Deus, que possa, Deus, nos separar de Ti, não há nada, Deus, que fuja do Teu controle. Então, descansamos nisso e colocamos a nossa esperança, Deus, naquilo que acabamos de louvar, ó Deus, no Teu amor que não pode ser apagado, ó Deus, e na cruz que nos libertou. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Queridos, vocês podem se assentar. Hoje eu tentei, com todas as forças, escapar do ofício, mas o pastor Cristiano está numa missão na Atos 29, fora do país. O pastor Eduardo também está numa missão nobre, no curso de oficialato da aeronáutica. Então, que Deus os abençoe e Deus nos dê graça para que hoje ele esteja presente. Eu sei que foi um desafio para muitos estarem aqui hoje à noite, porque... eu não sei vocês, mas eu maratonei 3 horas na fila da votação, mas Deus deu graça, a gente conseguiu fluir bem ali na sessão que eu estive votando. Minha esposa levou 1 hora e pouco também, mas sempre ciente de que aquilo que a gente cantou no penúltimo louvor, cujo reino de Deus é sempre eterno, é cheio de misericórdia, justiça e bondade, é esse o reino que a gente tem que confiar, né? Então, que, mais uma vez, a gente não fique frustrado se o nosso candidato amanhã não vai estar lá em primeiro lugar, até porque ele não é capaz de transformar as pessoas como elas devem ser transformadas. E a gente sabe que o mal reside no coração do homem. Então, se há uma sociedade que precisa ser transformada, ela tem que começar no coração do homem. Então, nós, como igreja, que temos a responsabilidade de conduzir a palavra de Deus que é capaz de transformar as vidas. Então, que a gente não deposite neles, mas que a gente assuma a responsabilidade como igreja de transformar nosso lar, nosso bairro, nosso trabalho, porque esse é nosso ofício. Amém? Queridos, a gente deu uma pausa estratégica no último culto para falar sobre justamente essa temática de eleições. E hoje a gente retoma a pregação em cima da série de Marcos, né? Estar ocupando o púlpito é uma missão nobre, é uma missão na qual eu não sou capaz, mas eu clamo a Deus, não só eu, qualquer um que assuma o púlpito não é capaz, mas a gente clama a Deus para que nós, pecadores, sejamos um canal de conhecimento da palavra, lembrando que esse é o clímax do nosso culto no domingo, né? O clímax é a palavra, e justamente porque é nela que nós somos transformados, amém? Então, ao longo da nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, a gente tem aprendido muito sobre o Senhor, a sua beleza, os seus atributos, a sua identidade, que é a temática da nossa série. Eu não sei vocês, mas toda vez em que a gente se aprofunda em algumas temáticas, na hora que a gente vai estudar a Bíblia, aquilo conduz o coração nosso a nos maravilharmos mais diante de Deus, né? Foi assim, por exemplo, na escola bíblica dominical, nas vezes em que eu tive o privilégio de comparecer, né? Por vezes eu não consigo, mas eu quero incentivá-los a estarem presentes. Eu me lembro que antes da pandemia a gente fez uma série em cima do Antigo Testamento, dos profetas menores, e eu sei que são livros que muitas vezes são esquecidos, mas a partir do momento que você se aprofunda naquilo, você cada vez vê mais a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, tentando trazer para si um povo rebelde, que não são só os judeus, somos nós também. Da mesma forma, conforme a gente vem estudando na escola bíblica dominical, não só na escola bíblica, perdão, mas também nos cultos, em que a gente pôde se aprofundar, por exemplo, mais uma vez no Antigo Testamento, na série Encontrando Cristo no Antigo Testamento. É maravilhoso como a Bíblia toda tem uma tônica só, é apontar para a cruz de Cristo. E se a gente perde isso na leitura do texto bíblico, a gente não entende a essência daquilo que está sendo dito, porque toda a história da humanidade se resume à relação dela com Deus e a forma como Deus restaurou essa relação. Tá? Como sempre, a gente tenta se afastar dessa relação, mas Deus, como um pai bondoso, assim como eu sei que tem muitos pais aqui, tanto pai quanto mãe, diante da rebeldia eventual de um filho ou outro, a gente procura trazê-lo para perto da gente, porque a gente sabe muito mais do que eles, a gente ama eles muito mais do que eles nos amam, apesar deles... O Pedro fala
que ama mais a gente do que a gente ele. Enfim, esse é um livro muito rápido, é um livro muito acelerado. O Evangelho de Marcos, se a gente for olhar, existem textos paralelos na Bíblia, e que se você for comparar o passo desse livro, ele é muito mais rápido. A gente está no capítulo 3, se você for olhar o mesmo texto em Lucas e em Mateus, você vê que em Lucas ele já está no capítulo 6 e Mateus já está no capítulo 12. Então é interessante que nessa correria é um livro fluido, é um livro que muito objetivo, diferente, por exemplo, de Lucas, que é extremamente descritivo, né? E a gente, então, já está avançando nessa história. E eu queria recapitular rapidamente alguns pontos essenciais daquilo que a gente já aprendeu aqui. Então, dentre os pontos, antes da gente ir ao texto, eu vou ler a Bíblia hoje, tá? Antes da gente ir ao texto, o que a gente aprendeu sobre Cristo? Bom, a gente aprendeu que, na cultura judaica, um testemunho só era válido quando era trazido por mais de 2 pessoas, que não a própria, que estava trazendo uma questão a julgamento, né? Então, a gente vê aqui que alguns autores, algumas pessoas testificam de Cristo, da sua divindade. Quais foram elas? O primeiro delas, João Batista, né? João Batista fala para a gente que o profeta João Batista era incapaz de desatar as correias da sandália de Cristo, né? No texto bíblico ele chega, não em Marcos, mas no texto paralelo, ele chega a falar que ele não era digno, que ele pede a Cristo que ele seja batizado e não que ele batize Cristo, mas Cristo fala, não é preciso que as Escrituras se cumpram. João Batista testifica. O segundo a testificar, no próprio batismo, é o Espírito Santo. Ele vem como uma pomba e repousa sobre Cristo. Então a gente já tem 2 pessoas de peso testificando sobre Cristo, sobre a sua divindade, né? Lembra que a gente está falando da identidade de Cristo. Então, para a gente deixar de lado qualquer conceito sobre um ser elevado, né, como os espíritas muitas vezes pensam, né, um ser elevado, um ser de luz, não. Ele recebe testemunho de muitos que ele é o próprio Deus. Seguindo adiante, ainda no batismo, depois que o Espírito repousa sobre ele, quem fala sobre ele? Quem testifica? O próprio Deus. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Seguindo adiante, conforme a gente caminha, e recentemente, não tão recentemente, mas a gente já falou sobre a cura de Cristo sobre aquele paralítico, né? Antes da cura do paralítico, quando Cristo prega nas sinagogas e um dos ouvintes estava endemoniado, o demônio se rebela e ele fala, eu sei quem você é o Santo de Deus. Então, os próprios demônios reconhecem o Santo de Deus, Cristo sendo o próprio Deus. E segue adiante, ele fala de si mesmo como sendo o próprio Deus. Então temos várias pessoas, inclusive o próprio Cristo, testificando a sua divindade. Ele não deixa para trás. Ele não engana. Ele se coloca como o Senhor do sábado. E quem é Senhor do sábado, senão o próprio Deus? Bom, além disso, foi empolgante ver e gratificante para a gente que depende de Cristo e que confia em Cristo, foi ver que ele se destaca do velho Adão, do primeiro Adão, aliás, e se coloca como um novo Adão, como um novo representante da humanidade. Como que ele faz isso? A gente tem Cristo no deserto sofrendo a tentação. Adão, no bem bom, no paraíso, sofrendo a tentação. Então a gente vê que no paraíso um ambiente tranquilo, né, para aqueles que entendem de química, CNTP, né, as condições normais de temperatura e pressão, é um ambiente excelente. Adão cai. Mas Cristo, num ambiente hostil, estando entre as feras, ele persevera. Então um novo Adão é digno. O que mais? A condição era adversa, né? Adão tinha fartura, Jesus estava em pleno jejum, 40 dias de jejum, não sei vocês, mas eu arranco os cabelos se eu ficar no jejum intermitente, que minha esposa adora fazer, eu detesto, eu já fico mal-humorado, enfim, tentando encontrar um motivo, né, pelo qual, até achar meu Snickers, mentira, propaganda gratuita. Mas Cristo manteve-se fiel, né? E não só isso, quando houve uma adversidade em relação à discussão com o próprio demônio, o que a gente vê? Através de uma palavra mentirosa, Adão cai. Adão deixa de confiar na palavra de Deus e confia na palavra do demônio, da serpente. E ele é incapaz de sustentar a sua fidelidade ao seu Criador. Cristo, por outro lado, através da palavra, combate o demônio. E repare que o demônio é astuto. O próprio demônio usa a palavra de Deus, distorcendo ela, dizendo para Cristo, não, mas os seus anjos vão te servir, se você saltar desse pináculo aqui, eles vão te proteger. E Cristo, com sabedoria e conhecimento da palavra, ele rebate o demônio dizendo o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Então, repare que, quando eu digo que esse momento
é o clímax do nosso culto e adoração, é porque é nesse momento em que a gente recebe diretamente para a gente o coração de Deus, a sua palavra. A gente não precisa ficar esperando um sonho, ou então falar do Espírito ao nosso coração, não que Deus não ministre dessa forma, mas a abertura da Bíblia é a carta de amor de Deus ao seu povo. E é através dela, do conhecimento dela, que assim como Cristo fez, a gente pode combater, inclusive, as distorções da mensagem de Deus. Então, esse é o momento de maior importância quando a gente está num culto a Deus, que muitas vezes algumas pessoas acabam subvalorizando, e algumas igrejas, infelizmente, transformam a igreja num grande show e esquecem da ministração. Então, frequente a escola bíblica, abra a Bíblia junto dos seus filhos, tenha dedicação, e a gente bate muito isso no nosso grupo pequeno, a importância das devocionais na nossa intimidade para com Deus. Amém? Bom, seguindo adiante, só para nós recapitular, tá? A gente viu também que nesses últimos capítulos, nesses primeiros capítulos, aliás, a autoridade de Cristo, autoridade no sentido de autoria, ele é o autor de todas as coisas, mas a autoridade também no sentido de poder. E quando ela se manifesta? Ela se manifesta e é, na verdade, retificada pelos seus atos de milagre, né? E a gente vê a autoridade de Cristo sobre o pecado, quando ele vence a tentação no deserto. O que o homem foi incapaz de fazer, ele tinha autoridade e poder sobre isso. Amém? Ele também tem autoridade sobre os nossos corpos. Ele era capaz de transformar, né? De curar. Né? E quando a gente fala cura, até mesmo de algo ressequido, como a gente vai ver hoje, ou de um membro totalmente invalidado desde o nascimento de um ser humano, ele transforma por completo, com o poder da palavra, com o poder do toque. Então, ele tinha autoridade sobre os nossos corpos. Ele também tem autoridade sobre a morte espiritual ao perdoar os pecados. Do paralítico, lembra? Quando o paralítico desceu do telhado, a primeira coisa que ele fala: meu filho, seus pecados estão perdoados. Né? Quem pode perdoar senão o próprio Deus? E quem pode chegar ao céu se não tiver seus pecados perdoados? Então, ele tem autoridade sobre o nosso espírito também. E, finalmente, a autoridade sobre a lei, foi conforme a gente viu no último domingo da série. E se ele é autoridade sobre a lei, se ele é autoridade sobre os doutores da lei que interpretavam errado a sua palavra, então ele é o próprio Deus, ele é o autor de todas as coisas, porque somente Deus, o Criador de todas as coisas, pode dizer, né, para a gente separar o sábado para descanso. Né? Bom, seguindo adiante, nesse último capítulo, já falando só do capítulo 2, a gente também aprendeu alguns nomes de Cristo: Filho do Homem, nos versículos 10 e 28, nosso médico, né, quando ele disse que ele veio para aqueles que não são sãos. Né? O médico vem para curar aqueles que estão doentes. Ele também é o noivo, versículos 19 e 20, e finalmente é o Senhor do sábado. E é a partir daí que a gente vai começar o nosso sermão hoje, efetivamente. Tá? Eu queria convocar os irmãos a ficarem de pé para a leitura do texto sagrado. Eu não vou começar no capítulo 3, eu quero começar só a releitura do capítulo 2, versículo 23 em diante. A gente vai ter os slides. Capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava searas, e os seus discípulos, aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem.
E Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amém. Essa é a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a temática é a mesma. A dinâmica também é a mesma. Cristo tem uma ação que gera uma reação nos fariseus e há uma contra-reação de Cristo. Tá? E se a gente for lembrar do capítulo anterior, a gente viu que, na verdade, uma semana se passou daquilo que tinha acontecido. Nesse texto não fica claro que era uma semana, mas no texto de Lucas e Mateus a gente vê que uma semana havia passado do evento anterior, né? E Cristo está, mais uma vez, no mesmo embate com eles. E naquela ocasião, Cristo havia desmantelado toda aquela narrativa, ou, enfim, as regras impostas pelos judeus, e até mesmo ironizando eles. E ele pergunta para eles: vocês nunca leram? Ele está sendo irônico, afinal de contas, eles eram os doutores da lei, eles viviam disso, eles transpiravam a lei de Deus, eles estudavam aquilo desde a sua juventude aos pés de qualquer um que seja o mestre, qualquer um que fosse o mestre, né? No caso de Paulo, se não me falha a memória, Gamaliel, enfim, não interessa quem era, mas eles foram desconstruídos porque Cristo ignorou as regras que eles estavam tentando colocar à lei de Deus. Lembre-se quem eram os fariseus. Era um povo que nos últimos 400 anos tinham passado edificando a sua própria religião e a sua religiosidade, né? Naqueles 400 anos de silêncio profético, que vem do Antigo Testamento até o Novo Testamento, um grupo de homens se levanta para tentar transformar uma sociedade corrompida, então gerando um grupo mais ortodoxo, mais rigoroso na lei, e era justamente esses homens que estavam sendo desconstruídos por Cristo, porque ao longo desses 400 anos, eles aprimoraram a loucura da religiosidade falsa deles. Eles enxertaram regras nas quais o próprio Deus nunca falou, né? E justamente o sábado era o grande templo da manifestação deles. Afinal de contas, era no sábado em que eles se colocavam de pé nas sinagogas para exalar o perfume nada agradável daquilo que eles vinham construindo nos 400 últimos anos, né? Se você puder, eu nunca li, tá, gente? Mas, enfim, eu li a respeito. O Talmud é um dos livros dos judeus, não é o Pentateuco, que é o Antigo Testamento, basicamente a Torá, perdão, que é o Antigo Testamento, né, nos quais eles se baseiam, mas o Talmud é um compilado de ensinamentos que veio após Cristo, né? E certamente parte desses ensinamentos passaram por esses anos em que Cristo vinha criticando os fariseus. E nele a gente vê cerca de pelo menos 39 regras daquilo que era possível ou proibido de fazer no sábado, né? Eu estive almoçando nessa semana que passou com um colega de trabalho judeu, e ele pôde confirmar para mim algumas, ele não é judeu ortodoxo, mas ele pôde confirmar para mim algumas regras, né? Das regras que passam por percorrer determinadas distâncias, que era proibido. Era proibido fazer qualquer tipo de geração de energia ou transformação de energia. Por exemplo, você não poderia acender um fogareiro, né? Você não poderia acender uma lamparina, porque isso era considerado um trabalho, tá? Você não poderia executar a sua profissão, a não ser que houvesse uma urgência determinada, assim, um risco de vida ou morte, né? Então, na tentativa até mesmo de burlar um pouquinho desse sistema, eles criam um contra-sistema, né? Então, por exemplo, existe até uma lâmpada, a lâmpada do Shabá, né, do sábado, em que é uma lâmpada que, a partir da noite de sexta-feira até a noite de sábado, você não pode fazer trabalho nenhum. E essa lâmpada, você não pode nem acender uma lâmpada. Então, existe uma lâmpada que você acende no dia anterior e você só gira uma capa sobre ela, como se você colocasse uma capa sobre ela, ela continua acesa ali. E quando você quer usar no dia seguinte, que é um sábado, um dia que você não pode produzir nada,
você só tira a capa. Quer dizer, a energia já estava lá, já havia sido transformada, e você simplesmente tirou a capa. Então, existem as regras e a forma de você tentar não burlar essas regras, né? Mas era exatamente o que estava acontecendo. Esses homens haviam transformado o dia de descanso do Senhor, o dia em que foi separado para o homem, para que ele pudesse descansar, contemplar o Senhor, usufruir da sua família, eles transformaram aquilo no inferno, né? Eles transformaram um momento de prazer num momento de desespero. E muitas vezes é isso que acontece quando a gente pratica uma falsa religiosidade, uma religiosidade moralista e legalista. A gente transforma o Evangelho em algo intragável para as pessoas. O Evangelho tem que, de alguma forma, escandalizar as pessoas, mas no seu sentido genuíno, para que as pessoas olhem para aquilo e ou elas se impressionam com a sua maravilha, ou elas passam a detestar, e aí a palavra se cumpre, ela não volta vazia, ou ela vem salvar, ou ela vem condenar. Mas o que a gente vê é que líderes religiosos daquele tempo e do nosso tempo, muitas vezes enxertam tantas e tantas regras, que existem cristãos que se afastam porque não conseguem suportar o fardo. Mas Cristo fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E ele vem para desconstruir justamente esses homens, e isso é atemporal, não fica restrito ao Antigo Testamento, né? Bom, voltemos ao presente texto. Capítulo 3, versículo 1. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. A gente viu que uma semana se passou do evento e Cristo se apresenta mais uma vez num sábado para ensinar. A gente sabe que Cristo se baseava basicamente em Cafarnaum, mas ele rodava, né? Lembra que quando, no capítulo 1:38, os discípulos vieram procurá-lo, porque muita gente estava querendo ele para fazer mais milagres e maravilhas, ele estava orando ao Senhor. Ele falou, não, eu não vim para isso. Vamos sair daqui e vamos pregar por toda a Judéia e toda a Galiléia. Então, é muito provável que Cristo não tivesse exatamente no mesmo local em que ele havia travado aquela discussão a respeito do colher espigas de milho, né? O milho ou qualquer outro cereal que seja, né? Então, essa semana se passa, e a primeira cena descrita nesse texto não é nem mesmo o seu ensino. Os outros textos até falam que ele estava ensinando, mas a primeira cena que é enfatizada aqui é a presença de um homem enfermo. Esse era um homem que tinha a mão ressequida. O texto de Lucas descreve como sendo a mão direita. Qual a importância disso, André? Bom, a gente pode tentar inferir algumas coisas. A mão direita é a mão dominante da maioria das pessoas. Provavelmente era a mão dominante desse homem. Alguns textos não bíblicos afirmam que esse homem talvez fosse um pedreiro ou um artesão, alguém que tinha a sua força de trabalho no uso das mãos. Se é verdade, isso eu não sei, mas uma coisa é fato. Provavelmente era sua mão dominante, e naquela cultura, certamente, a maioria das profissões envolviam o uso ativo da mão. Se hoje em dia a gente precisa de regras e leis que favoreçam as pessoas que têm alguma dificuldade, né, alguma limitação física, naquela época nada disso existia. Então, numa sociedade em que não havia nenhum privilégio para essas pessoas, pelo contrário, muitos eram considerados como pecadores, e o pecado teria dado a origem à limitação física, provavelmente esse homem já começava a ser jogado para escanteio na sociedade. E a gente sabe que naquela sociedade, o homem era o maior provedor. E sendo provedor, provavelmente a sua família também passava a ser jogada para escanteio. Então, olha todo o trauma que pode envolver a vida de um homem cuja a mão direita, ou enfim, um membro, está limitado, né? E aí, é de propósito que é descrito essa questão da mão direita e da ênfase da cena num sábado em que Jesus está ensinando na vida de um homem que tinha uma limitação. Bom, e aí, qual é o próximo versículo? Versículo 2, o que acontece? Quem estava lá, mais uma vez, de butuca, olhando, espreitando, pensando e elucubrando algo contra Cristo? São eles, os fariseus, né? E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim do quê? De o acusarem. Mais uma vez, os fariseus estavam buscando mais um motivo para que eles pudessem condenar Cristo
segundo as suas próprias leis, né? Afinal, como a gente acabou de ver, Cristo não compactuava das regras que eles haviam impostos para o sábado, mas eles queriam usar essa argumentação para derrubar Cristo, né? E só um detalhe a respeito das regras dos fariseus: não é proibido salvar uma vida no sábado, tá? Se você tivesse uma questão de urgência, você poderia empregar dos meios conhecidos pela medicina, né, que a gente sabe que era limitado. Hoje a gente sabe o quão limitado a gente que milita na área, os médicos aqui presentes sabem, a gente tem muito que aprender, mas lá naquela época era muito mais limitado. Mas se você tivesse diante de uma situação de vida ou morte, você poderia intervir. Você não poderia exercer a sua profissão como médico para exercer outros tipos de cuidado, no sábado especificamente. Mas olha o que acontece. Jesus não estava exercendo a medicina. Jesus estava curando, algo que eles nunca haviam visto antes. Algo que era impossível de estar na lista de regra deles, porque não havia sido feito antes. A gente até vê alguns relatos bíblicos lá no Antigo Testamento, no Antigo do Antigo Testamento, de milagres sendo feitos por homens servos de Deus. Mas isso não era visto há muito tempo. E da forma como vinha acontecendo, como a chegada do reino de Deus, em que Cristo se coloca como a solução para os problemas físicos e espirituais dos homens, e ele começa a operar os milagres para testificar de que tudo aquilo que ele estava dizendo vinha do céu, eles tiveram que encontrar e dar um jeitinho para quê? Para incluir o ato da cura no exercício ilegal da medicina. No caso, no sábado, no exercício legal no sábado. E quantas são as vezes, irmãos, em que nós agimos assim também, de certa forma? Porque o que eles estavam fazendo era uma manifestação de pecado, né? A gente sabe que o pecado, por muitas e muitas vezes, na nossa vida, a gente se utiliza de argumentos, assim como eles se utilizavam para encontrar o que Cristo estava fazendo ali na lista de regras deles, mas muitas vezes a gente racionaliza o nosso pecado e as nossas falhas, tentando nos convencer, né, e justificar os nossos atos, transformando os nossos erros em algo que venha limpar a nossa consciência, né? Deixa eu tentar traduzir o que eu estou falando aqui. A racionalização do pecado nada mais é do que você tentar justificar e transformar aquilo de mal que você está fazendo no que é bom, né? Então, vamos lá. Se você está no seu trabalho, você de vez em quando pega uma coisa, um item aqui a colar, vou dar um exemplo, uma resma de papel, um clipe, ou enfim, qualquer coisa que seja, e aí você sabe que é errado, não roubarás. Mas aí você fala, pô, mas meu trabalho me suga tanto, eles me exploram em hora extra, não contam hora extra, meu trabalho não me dá aumento há tanto tempo. Isso não é legal, eu estou só compensando aquilo que eu estou sendo usurpado. Ou então, se você, por acaso, envereda na sua sexualidade, na pornografia ou no adultério, e depois você tenta se justificar, não, mas a minha esposa, ela não supre as minhas necessidades fisiológicas, né? A minha demanda é muito maior do que aquilo que ela me oferece, né? E assim por diante, você está racionalizando o pecado. Ou então, se você sonega impostos, sob o pretexto de que o Estado não devolve você aquilo que você espera dele, que a lei manda, você está pecando. E até mesmo Cristo, quando é questionado sobre isso, ele fala, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A imagem da moeda era a imagem de César. E você deveria devolver aquele tesouro, aquele ídolo, ao próprio César. Mas você, que é a imagem e semelhança de Deus, tem que entregar a sua vida a Deus. Então, não existe pretexto e racionalização do nosso pecado que possa justificar o nosso erro. A gente tem que se arrepender. E os fariseus eram craques nisso. Eles enxertavam regras e regras e regras para poder enquadrar aquilo que eles queriam num sistema que era confortável para eles. Seguindo no texto. Jesus disse ao homem da mão ressequida, venha para o meio. Irmãos, Cristo tinha todo o conhecimento e toda a ciência do que estava acontecendo. Cristo sabia o que passava no coração daqueles homens. E mais uma vez, assim como no texto anterior, ele instiga os fariseus, dizendo, pô, vocês não leram o que está lá no Antigo Testamento, não? Vocês não estudaram? Aqui, mais uma vez, ele sabendo o que eles pensavam, sabendo que eles estavam de olho se ele ia curar,
ele vem e fala para o homem, vem para o meio. E ele chama aquele homem para o centro das atenções. Isso mostra para a gente que Cristo jamais fugiu do seu firme propósito nessa terra. Cristo não estava interessado em ser agradável a ninguém, mas somente ao Pai. E ele sabia que ele veio para a terra para morrer. E ele sabia que os seus atos, inclusive esse ato, seria um ato que redundaria na sua morte. Então ele não foge ao propósito da sua vinda. Então lhes perguntou, versículo 4, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Irmãos, essa questão é muito óbvia, né? Ele está diante de uma plateia que está obstinada a buscar uma acusação, a transformar a sua maldade de querer matar Cristo em algo positivo, afinal de contas, ele está burlando a lei, eles estão racionalizando o seu pecado, e essa mesma plateia permanece silenciosa. Mas reparem bem, a sua plateia não era só de fariseus. A sua plateia era composta por fariseus, publicanos, pessoas comuns, pessoas do bem, pessoas do mal. Enfim, assim como a gente tem uma plateia aqui heterogênea, aquela era uma plateia que frequentava a sinagoga. Afinal de contas, era o sábado. Era mandatório que na sociedade judaica você estivesse lá, na sinagoga no sábado. E todos permaneceram em silêncio. Todos permaneceram. Não só aqueles que tinham má intenção, mas pessoas como a gente, supostamente não fariseus. E quantas são as vezes que, por medo de determinada rejeição social, e esse era o motivo pelo qual os outros permaneceram em silêncio, se eu estou lá, tem um novo profeta, que é Cristo, falando, e o fariseu que está aqui há um tempão, que ele determina as regras, e ele está se contrapondo aos fariseus, não sou eu, André, peixe pequeno, que vou levantar a voz se eles estão calados. E quantas são as vezes que, diante da necessidade de exposição da verdade, a gente se cala com medo de uma rejeição social? Quantas vezes a gente deixa de pregar o Evangelho com medo do nosso meio? Quantas vezes a gente deixa de corrigir e de se posicionar, ainda mais na cultura atual, em que a libertinagem, né, tomou conta da cultura, enfim, e todas aquelas questões que são um tanto quanto difíceis e desconfortáveis para nós cristãos de lidarmos, porque, afinal de contas, se você falar mal do homossexualismo, você é frito no seu trabalho, né? No seu meio. Mas a gente se cala. Quantas vezes? Se a gente for ler os textos paralelos de Lucas, versículo 6, a gente vai ver que Cristo fala o seguinte, Lucas 6, 9. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, essa é o mesmo texto sendo recontado. Em Mateus, Cristo diz, até mesmo exemplificando, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Queridos, a resposta a essa pergunta, qualquer criança que sabe falar seria capaz de responder. É lícito no sábado fazer o bem? É óbvio que é lícito. É óbvio que é lícito. Mas o silêncio deles denunciava o quanto eles menosprezavam aquele homem, irmão deles, feito à imagem e semelhança de Deus, formado por Deus, em detrimento das circunstâncias, transformando ele, a sua história, a sua família, as suas limitações, os seus anseios, apenas num objeto pelo qual eles se utilizariam para condenar Cristo. E lembramos que esses homens, eles eram doutos em todo o conhecimento da Escritura, e eles viviam e transpiravam e respiravam as Escrituras, e assim eles também passam a desprezar a Deus, porque a partir do momento em que eles se negam a responder essa pergunta, eles ignoram não só o fato da relação humana, mas o fato da relação com Deus. Lembra que os 2 primeiros mandamentos são amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. E eles caem nesses 2 mandamentos aqui. E eu digo isso porque se a gente for ler lá, e eu vou pedir a projeção do texto, Isaías 58, do versículo 6 ao 14, a gente vai ver qual é o coração de Deus. Eu vou ler também Oséias, que não está na projeção, mas depois eu leio.
qual é a intenção do coração de Deus, e esse texto propositalmente está incluído numa menção ao sábado. E diz o seguinte: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem suas costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz ao alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, e dedo de ameaça, e a linguagem ofensiva, se abrirem seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brecha, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, reparem que está no mesmo contexto, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, esses últimos versículos são explícitos sobre o coração desses homens. Eles estavam voltados tão somente para a sua própria honra. O dia do Senhor deixou de ser o meu prazer, o santo dia do Senhor. O povo judeu estava farto e com fardo pesado demais para carregar. Em Oséias 6:6, Deus diz o seguinte: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não havia sacrifício que pudesse suprir a vontade de justiça de Deus, que não obedecer a Deus, o ser misericordioso, o amar ao próximo. Esses homens estavam falhando nesses 2 primeiros mandamentos. E conforme eu disse, uma resposta que qualquer criança poderia dar naquela hora foi respondida com silêncio. Versículo 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Queridos, a dureza de coração desses homens, o silêncio pétreo deles, moveu o coração de Deus, moveu o coração de Jesus. E qual é a resposta de Cristo? Ele fica indignado e fica entristecido. Repara que Cristo, esse é o único texto em que ele afirma que Cristo ficou irado. Eu não estou dizendo que Cristo não se irou outras vezes. Né? A gente vê a ira de Cristo se manifestando quando? Quando ele purificou o templo. Ele vai lá, pega os vendilhões, pega o chicote, joga tudo para fora, joga as mesas, fala: saiam daqui, vocês estão profanando a casa do meu pai. Embora não falasse que ele tivesse irado, é óbvio que ele estava irado. Né? E a gente vê que nesse texto explicitamente é dita e descrita a ira de Deus, a indignação dele. A indignação do quê? Da dureza do coração desses homens, tanto na relação deles para com Deus, conforme a gente viu, ignorando a mensagem de Deus, a vontade de Deus, quanto na relação para com o próximo, que era aquele homem que passava por dificuldades. Né? Agora, repara, a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. A ira de Cristo é uma ira santa e justa. Se a gente lê em Romanos 1:18, quem tem aí o texto em mente, não está na projeção, mas diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, quando é que o momento que a ira de Deus se manifesta? Quando os homens, na sua injustiça,
eles passam a agir de forma errada para com o seu próximo e para com Deus, e assim eles começam a suprimir a verdade, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali para aprender de Deus passam a odiar a Deus, né? A gente costuma mencionar como um ensino errado da palavra, e quando você mostra Deus como sendo um Deus puramente tirano, para tentar cativar as pessoas ao seu centro de influência, foi maléfico na história da igreja, né? Para quem leu um pouco da biografia de Martinho Lutero, ele chega a ser questionado quando ele era monge e ensinava, se ele amava a Deus. Imagine só, um monge católico ensinando, é questionado por seus alunos, você ama a Deus? E ele falou, eu odeio Deus. E por que ele odiava a Deus? Porque ele via Deus como um Deus tirano. Ele via que o acesso a Deus era impossível, porque os seus pecados eram tantos e a sua lei exigia tanto dele, que era impossível ele acessar a Deus. Até que ele descobre a maravilhosa graça redentora de Deus. E ele percebe que não depende dele, mas da graça de Deus. Por outro lado, a gente vê também que o coração de Cristo, além de irado, ele se entristece. E por que ele se entristece? E esse vai ser sempre o paradoxo quando a gente vê os atos de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele se ira contra o pecado e contra a injustiça, ele se entristece porque ele vê homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus, caminhando direto para o inferno. E não foi isso que ele fez quando ele estava pendurado no madeiro, na cruz? O que ele disse para aqueles homens que o crucificaram? Ele ora em Lucas 23, 34 e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o coração de Deus, mesmo diante da maldade humana e tendo todo o direito do mundo de liquidar aqueles homens, sejam esses fariseus ou aqueles que o crucificavam, ele se compadece deles, e Cristo se compadece da gente. Assim como o pai bondoso pode se compadecer do seu filho diante do erro, seu filho que envereda por caminhos escusos, seu filho que envereda pelas drogas, ou seu filho que apenas o desobedece. Deus se compadece da gente. Não só daqueles fariseus, mas de homens e mulheres como nós, que nos silenciamos diante da verdade e diante do momento de fazermos o bem, quando a gente deixa de fazer. Então esse é o coração de Deus, um Deus compassivo, o coração de Cristo, um coração compassivo que se ira contra o pecado, e se não fosse assim ele não seria justo, mas que ama o cego pecador. E Cristo, mais uma vez, opera um milagre, né? Esse milagre confirma a sua divindade, confirma ele como sendo o Senhor do sábado. E quem é Senhor do sábado, lembra? Se ele afirma que é Senhor do sábado, necessariamente ele está afirmando que ele é o próprio Deus. Isso é uma conexão direta. Quem foi que disse para o homem descansar no sábado? Quem foi que criou o sábado? Quem é Senhor do sábado? É Deus. E se ele fala que ele é Senhor do sábado, ele se equipara a Deus. E ele faz uma cura. Para quem aqui já trabalhou com reabilitação, seja médico, não médico, enfermeiro, fisioterapeuta, sabe que o processo de reabilitação é um processo lento, né? Eu costumo falar para os pacientes que para você perder é rápido, qualquer coisa na vida é rápida. Entra uma crise financeira, você quebra os seus negócios, para você restaurar seus negócios, é muito tempo. Fratura um fêmur, você pode ser um atleta, um jogador de futebol, rompeu um ligamento, quanto tempo para o camarada que em 1 segundo rompeu o ligamento, quantos meses para ele se reabilitar? E esse homem tinha a mão ressequida, já era uma mão atrófica, uma mão que não funcionava. E com a palavra, simplesmente com a sua palavra, ele volta a ter plenitude no seu movimento. Esse é o Senhor dos nossos corpos, é o reino de Deus que chegou para transformar as nossas almas e os nossos corpos. É claro que a nossa esperança está num corpo restaurado lá na frente, mas isso já era manifestação do reino de Deus e testificava a favor dele. Tá? Foi assim com o homem também, que estava coxo, né? Com seus amigos o desceram, ele levantou, saltou na mesma hora. É assim com os cegos que Cristo curou, né? Não tiveram que usar lente, óculos escuros, tapa-olho. Enfim. E por que Cristo fez isso? Ele não precisava fazer um milagre naquele dia. Cá entre nós, não era um milagre que precisava ser feito porque esse homem não estava morrendo. Ele poderia muito bem fazer no dia seguinte. Afinal de contas, volta aqui amanhã, que hoje é sábado, vou me
me aborrecer com esses caras aqui, volta amanhã que a gente vai dar um jeitinho, né? Marca horário, enfim, o local. Mas se Cristo assim o fizesse, simplesmente para agradar aos fariseus e as vontades deles, ele não seria coerente com o seu discurso. E ele não afrontaria aqueles homens. Ele não desmontaria pedra por pedra desse castelo que aqueles homens tinham construído e feito do sábado. E era o seu objetivo mostrar que a falsa religiosidade, que é muito presente em nossas vidas, e eu digo para nós que estamos aqui dentro desse culto, tanto para quanto outras igrejas. E assim ele desconstrói, propositalmente, mesmo sob risco, entre aspas, porque Deus não corre riscos, ele tem certezas, sob risco de ser condenado e crucificado. E o que aconteceu depois desse milagre? E aqui eu caminho para o final, esperando não ser muito longo e enjoativo. O que aconteceu? Versículo 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. O que a gente vê no coração desses homens? Nenhum sinal de alegria. Aquilo não mexia mais com eles. Você vê um homem com a mão destruída, de repente está com a mão plena. Você é um homem que não anda, de repente está andando. Isso já não mexia com eles, eles tinham o seu coração e a sua mente endurecidos, embrutecidos, cauterizados. E esse é um risco que nós corremos, nós religiosos, nós frequentadores de igreja, que dia após dia, desde a nossa infância ou não, frequentamos igreja, banalizarmos aquilo que Deus faz na vida dos homens. E não precisa ser um milagre físico, a transformação de uma vida pelo Evangelho, isso deve levar a gente a se maravilhar, né? A palavra certa é maravilhamento, embora seja estranho. E eles não tiveram esse maravilhamento diante da transformação da vida daquele homem. Pelo contrário, eles se encheram do quê? De furor, como diz em Lucas 6. Eles ficaram indignados, embrutecidos, irritados. E não bastava que eles estivessem na lama, caminhando na lama com a sua falsa religiosidade, o que acontece agora? Eles começam a rolar na lama. Por que eu estou dizendo isso? Quem que eles procuraram para se aliar? Os herodianos. Eu não sei se vocês sabem quem são os herodianos, na verdade os herodianos eram os partidários de Herodes. Herodes era o rei estabelecido pelo Império Romano para governar aquela região. Tá? Ele nem era judeu, ele era da Idumeia. Ele era impuro, ele era um homem corrompido, cujos costumes foram condenados por João Batista, e até mesmo João Batista morreu e foi degolado por conta disso. Eles eram pessoas odiadas. Por quê? Porque eles impunham as leis romanas sobre o povo judeu. Qualquer um de nós aqui que tiver sobre a nossa pátria, um forasteiro, um vizinho, qualquer país que seja, nos subjugando a favor de um outro império e com práticas totalmente diferentes da nossa cultura, que são condenáveis, seria odiado também. E eles se juntam a eles. Herodes era uma marionete do Império Romano, como diz alguns textos. E lá estavam eles procurando quem? Os herodianos. Os herodianos tinham motivo de sobra, assim como os judeus farisaicos, os fariseus, para quererem a morte de Cristo. Porque, tal qual João Batista, Jesus se opunha ao comportamento mundano e profano deles. E ele passava a ser para eles uma ameaça, aquele sistema, aquele status quo, aquele status em que eles se colocavam na zona de conforto deles. Então, para eles era interessante também derrubar a Cristo. É por isso que os fariseus se juntam aos herodianos. Mas olha que curioso. Olha como a hipocrisia que é flagrante aqui. Se a gente olhar um pouquinho mais atrás, no texto no sermão cujo o título era Graça Escandalosa, em que o pastor Cristiano pregou sobre o momento em que Cristo chama Mateus, cobrador de impostos. Eu não sei se vocês se lembram desse texto. Está no capítulo 2, se não me falha a memória. O que a gente viu? Os fariseus condenando Cristo por quê? Porque ele se assentava à mesa de pecadores. E o que a gente está vendo os fariseus fazendo aqui? Se assentando junto de pecadores. Mas olha a diferença gritante entre a postura de Cristo e a postura deles. Cristo se assenta
à mesa de pecadores imundos para transformá-los e purificá-los. E foi isso que aconteceu na vida de Mateus, Zaqueu, dentre outros. Mas os fariseus se assentam à mesa de pecadores, imundos, profanos, odiados pelos mesmos fariseus para se fazerem iguais a eles, para se tornarem profanos, imundos, pecadores, assassinos. Então, mais uma vez, a gente vê a identidade amorosa do nosso Deus e o quanto a religiosidade pode nos levar à hipocrisia, de racionalizarmos os nossos pecados para atendermos os nossos interesses, para que o dia santo do Senhor se torne um dia insuportável para os outros. E assim a gente afasta os outros da fé. Irmãos, caminhando para a conclusão, eu faço a seguinte pergunta: qual foi o motivo pelo qual os fariseus procuravam matar e acusar a Cristo? Afinal de contas, será as curas que ele executou, mesmo num sábado? Será que era ver homens levantando, cegos enxergando? Será que era a multiplicação dos pães, verem pessoas famintas, comendo, bebendo, se regalando? Será que era o vinho, a água transformada em vinho num casamento? O reino de Deus chegando, será que era esse o motivo? Na verdade, o que levou esses homens a condenarem a Cristo foi o que ele disse a respeito deles. Porque não nos enganemos, a religiosidade, a carapaça que esses homens vestiam, não é fácil, por um lado, mas por um outro lado é muito gratificante. Vou tentar traduzir. É muito fácil a gente condenar pessoas que adulteram, que roubam, que matam, que cometem os seus equívocos e os seus pecados externos e escancarados. Por outro lado, você se manter fiel e religioso, como um fariseu fazia, se você nasceu na igreja e se você se coloca como um santo e uma pessoa que está acima de todas porque você não mente, você tem um casamento que está indo bem, você não adultera, enfim, pensa em qualquer pecado, não vou ficar mencionando aqui. Isso se torna para essas pessoas, e que a gente tenha o zelo para que nós não sejamos elas, mas essas pessoas como um exemplo para si mesmo. Isso é motivo de orgulho. Isso gera um prazer nelas porque eu sou superior, eu não sou como aquelas. Só que isso também é pecado. E esses homens eram classificados como sepulcro caiado, porque quando a gente vê em Mateus capítulos 5, 6 e 7, quando Cristo prega o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele fala: meu amigo, você aí, que nunca matou, nunca adulterou, certamente você já pensou sobre isso. Pô, eu mesmo. Quantos eu já matei no trânsito, querendo aqui, me fechando? Enfim. Quantas vezes eu olhado para o lado? Isso é um pecado. Você já pecou, você já está condenado. E se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, porque os fariseus agiam como tal, mas dentro deles eles eram podres. E se a nossa justiça não exceder em muito a deles, a gente está condenado tal qual eles. E isso ofendia eles, porque Cristo começa a desmascará-los e a ofender o pecado que eles tinham. Então, assim como a pregação de Cristo era ofensiva para os herodianos, que eram pecadores explícitos, ela também era ofensiva aos fariseus. Irmãos, eu falo agora com todo o zelo do mundo. Quando a gente prega num púlpito, a gente sabe que a gente está pregando para homens e mulheres pecadores, assim como quem está aqui no púlpito. Mas muitos aqui, ou alguns, eu não sei, certamente presentes, não são cristãos e não tiveram a vida transformada. Explicitamente, porque não se dizem cristãos, ou implicitamente, porque nasceram e foram criados no Evangelho, mas nunca se converteram. Isso é uma verdade. Toda vez que a gente se coloca num púlpito, numa igreja, uma certeza a gente tem. Mesmo que todos ali sejam frequentadores de infância, certamente alguns são não cristãos. Eu peço que Deus seja misericordioso nessa noite para abrir os nossos corações e as nossas mentes para ver em qual espectro a gente se encontra. Será que nos silenciamos diante do questionamento de Cristo? Será que somos do grupo dos fariseus? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas terríveis por dentro, mal cheirosos por dentro? Ou será que somos como herodianos, explicitamente profanos e desinteressados
naquele que pode nos transformar. Somente a graça de Deus, e graças a Ele por isso, que o nosso coração endurecido e contaminado pode ser transformado. Porque é nele que hoje a gente encontra o amor e a justiça. Repare, Cristo nos ama, mas Cristo é justo. E Ele levou ambos, o amor e a justiça, até o fim. Ele foi crucificado por amor a nós, em substituição a todos nós. Cumpriu a nossa pena naquele madeiro, fazendo justiça diante dos nossos pecados, não só no seu corpo, como no seu espírito, porque Ele foi lançado ao inferno. E quando a gente fala da cruz de Cristo, muitas vezes a gente pensa só daquilo que Ele passou, no seu sofrimento até a morte. Mas a gente se esquece que Ele foi desamparado por Deus. E o inferno nada mais é do que sermos desamparados por Deus. Toda a esperança é extinta, e somente a ira de Deus é manifesta. E Ele sofreu isso. E se a gente não entender de uma vez por todas que a única forma da gente exceder em muito a justiça dos fariseus é através de Cristo e do seu sacrifício, a gente vai continuar rolando na lama, como os fariseus, ou a gente vai continuar com os herodianos, explicitamente profanos, e isso aqui se torna uma grande besteira, estar aqui presente na igreja, porque isso aqui se torna um clube. Então, eu peço que nessa noite a gente pare para refletir sobre esse amor maravilhoso de Cristo, a sua esperança que é traduzida na sua ressurreição, e creiam, irmãos, Cristo nesse exato momento está diante de Deus com um corpo transformado. Ele é o primeiro de nós. O céu não é feito de fantasminhas, é feito de corpo, um corpo santificado, transformado, que não sofre. Então está na hora da gente parar, talvez, de brincar com a eternidade e pensar sobre essas verdades. Amém?